Boa tarde, Limeira. Aqui outra vez, se vocês pensam que nós vamos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês, fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, Limeira. Ótima quarta-feira a todos, né? Tá um pouco calor aqui dentro, mas estamos aqui de volta para conversar com vocês. Hoje eu estou sozinho, por enquanto. Meu querido amigo Guto Rodrigues ainda não chegou. Às vezes ele se atrasa um pouquinho, mas aqui estamos. Bem, eu estive dando uma olhada, né, em algumas notícias aí do dia. Parece que foi encontrado aquele relógio de 1876 que ficava na frente da estação ferroviária aqui de Limeira. E é lamentável a gente ver que isso daí estava jogado dentro de um almoxarifado, né? Sem máquina, sem ponteiro e tudo enferrujado, né? É dessa maneira que se trata o patrimônio da cidade. Porque um relógio desse de 1876, centenário, bicentenário, né? É uma coisa, é um patrimônio histórico para a cidade, algo muito importante, e não deveria ser tratado dessa maneira. A Secretaria da Cultura e órgãos competentes, né, deveriam estar olhando com maior cuidado, né, para esse tipo de coisa, esses patrimônios, né, que nós temos aqui. Senão daqui a alguns dias alguém vai levar o obelisco para casa, alguém vai levar a fachada do Teatro Vitória, alguém vai levar tudo aquilo que a gente possui de história aqui na cidade. Com certeza, de repente, eles vão poder estar colocando aí um busto do Lula em plena Praça Toledo de Barros. E seria uma coisa assim fantástica, né, para a cidade de Limeira, visto que esse cidadão não contribuiu em porcaria nenhuma com esse país. Ele pegou uma fase muito interessante aí, que conseguiu fazer o crescimento do país, porque todo mundo estava crescendo, e aí ficou fácil. E agora, de repente, a gente se depara com o sucateamento de uma série de relíquias históricas aqui da cidade de Limeira. E isso é muito triste. O relógio está lá jogado. Até ontem eu estava vendo no jornal, né? Parece que foi gasto algum dinheiro aí na época para fazer a restauração desse relógio. Não sei se isso foi confirmado, se sim ou se não, não é? Mas é uma coisa muito curiosa, que de repente gastou-se dinheiro para fazer a restauração disso daí e não aconteceu absolutamente nada. Estamos recebendo a visita de quem? A visita do? Tô triste. Da visita do Tô Triste. Tô triste. Boa tarde, seu Guto Rodrigues. Boa tarde, Henrique. Boa tarde os amigos que nos acompanham. Os artifícios usados, né, por essa militância que hoje assola a cidade de Limeira é muito sujo. Estão usando aí de artifícios baixos, né? Meu Facebook, o novo que eu fiz, foi denunciado novamente como sendo um perfil falso, que estou postando conteúdos impróprios, né? Então recebi uma notificação, respondi, né? E está sobre análise. É duro, viu, Henrique? Porque você vê o seu direito à liberdade de expressão ser totalmente cerceado. Também é o seguinte, né? Já era esperado que isso iria acontecer, né? O senhor Rui Falcão, presidente do PT, em cartilha, né? Ele orientou anos atrás aí, aliás, o ano passado, né? Ele orientou a militância do PT a montar esses perfis falsos para que pudesse exatamente fazer esse tipo de coisa, né, nas mídias sociais aí, e tentar barrar a informação isenta, a mídia sem máscara, chegar até o povo.
para que as pessoas fiquem sabendo o que acontece na realidade por trás daquilo que a imprensa teoricamente isenta coloca todos os dias aí para a gente engolir, né? Como se fosse a mais suprema e absoluta verdade. E não é. Não é assim que funciona, né? Esse pessoal aqui agora está botando as asinhas de fora outra vez, mas eu dou um conselho para você, Guto. Tudo que você publicar agora, você vai ter que publicar dentro do seu círculo de amigos. A gente vai não ter pode mais deixar público. A gente vai ter que fazer isso, né? E as pessoas, então, que querem nos acompanhar, que mande o convite lá para a gente adicionar. E, infelizmente, eu confesso que fico muito triste com isso. Mais triste do que isso, eu fico preocupado, né? Porque aqui no Brasil está acontecendo isso daí a gente vê acontecer em países como China, Cuba, né? Em países aí comunistas, né? E agora está acontecendo aqui no Brasil também. Eu acredito que você não seja o único caso. Eu vou até fazer uma pesquisa a respeito disso daí e vou mostrar para você que tem muito mais gente na mesma situação e no mesmo pé, viu, Guto? Desanima, viu? Chega uma hora que é difícil, é complicado. Eu tinha o meu Face anterior, tinha cerca de quase 4 mil pessoas neles. As pessoas que compartilhavam, que gostavam, né, da nossa ideologia. E, infelizmente, nós publicávamos a verdade. Fazíamos textos de cobranças, tá, pedindo esclarecimentos à administração municipal, pedindo esclarecimentos ao presidente da Câmara Municipal. Agora, o que mais me chama a atenção, Henrique, é que tudo isso veio após a gente passar a cobrar o presidente da Câmara Municipal. Antes de direcionar essas cobranças a ele, né, nunca recebemos um tipo de denúncia. E para quem não se lembra, na época da cassação do Silvio Félix, nós usamos as redes sociais de uma tal maneira que nunca recebemos uma denúncia na época da cassação do Silvio Félix. Olha que estranho isso. Durante a cassação do Silvio, o meu Face nunca foi denunciado, o do Henrique não foi denunciado, e de centenas de outros amigos, né, que participavam ativamente de cobranças, nunca foi notificado por ser um perfil falso ou por estar postando aí conteúdos impróprios. Agora, foi o governo do PT entrar na administração, tá? Foi a gente passar a cobrar o governo do PT que isso começou a ocorrer. Curioso. Na verdade é o seguinte, na campanha eleitoral do ano passado eu fui bloqueado, sim, umas 3, 4 vezes, Guto. Pela militância do PT. Pela militância do PT, certo? Não cheguei a ser excluído, não cheguei a ser bloqueado, né? Mas eu não cheguei a ser banido, vamos dizer, mas eu fui bloqueado algumas vezes, né? E a gente sabe que foi exatamente pela militância do PT. Hoje mesmo nós tivemos um exemplo, né? Do tipo de serviço, do tipo de trabalho que faz a militância do PT. O meu Face, né, recebi um convite para adicionar, eu adicionei. Eu adiciono porque eu gosto de observar de perto, mas eu já desconfiava que era um perfil falso. Ela chama-se Augusta Rodrigues. Tanto é que agora eu saí do meu escritório, estava um clima entre Fernando Paiva e tal, né, debatendo. Esse perfil é um perfil falso. Apareceu na minha página hoje defendendo o Ronei Martins, né? Agora, eu questiono, por que criar perfil falso para se fazer autodefesa? Vai lá, vai na minha página, mas de cara limpa. Venha pessoalmente. Tá? De cara limpa, não precisa usar perfil falso. Sim, mas é isso que eu sempre digo, a questão da militância. A questão da militância. O PT tem uma militância armada, certo? Pro que deve desde queimar propaganda eleitoral de candidatos opositores, sabe? Esse pessoal tem uma militância para fazer qualquer tipo de negócio, até matar. Um pouquinho antes do Natal, uma semana, não foi uma semana antes do Natal, não, foi 3 ou 4 dias depois do Ano Novo, tá? Eu recebi uma informação
de uma fonte de dentro da Câmara Municipal, que três políticos petistas, os seus assessores estavam criando perfis falsos. Inclusive a pessoa ainda até passou para mim e disse, olha, a ideia deles é o seguinte, é fazer uma autodefesa nas redes sociais. Quando alguém postar qualquer crítica, então vai juntar 15, 20 perfis falsos, tá? Vão lá na sua página e vão começar a defender para tentar desmoralizar você. Uhum. E aí eu conversei até com o Fernando Paiva, né, Fernando Paiva? O Fernando Paiva se lembra disso. Aí logo quando eu recebi essa notícia, falei para o Fernando, se prepare, tá? O pessoal lá que faz assessoria a esses políticos estão criando aí perfis falsos para invadir novamente as redes sociais. Dito e feito. Essa Augusta, o Doroteu Gonzaga, então não foge da linha, né? Então a gente vê que realmente não é papo furado, é fato, tá? E isso é uma afronta à democracia, isso é uma afronta à transparência, porque quem entrar na minha página vai ver que a gente não inventa coisa não. Pois é, o problema é o seguinte, o que está acontecendo? Se o Guto Rodrigues, que existe, a gente sabe, tem endereço fixo, todo mundo conhece, ele postar alguma mentira, alguma calúnia, alguma coisa assim ofensiva, ele pode ser processado. Então, me processem. Mas, como ele não faz isso, ele vai lá e coloca a verdade, assim como eu vou e coloco a verdade, venho aqui a vocês e digo a verdade, acaba incomodando. Então, acaba fugindo da mão, acaba fugindo do controle dessa gente. Perfeito? E fugindo do controle desse pessoal aí, vai acontecer que aí eles começam a ficar com a bunda exposta. E é complicado, né? Mas, viu, Guto, eu estava falando desse... O Guto chegou agora aqui, um pouquinho atrasado, mas ele está trazendo um jornal aqui junto com ele, né? E acharam o relógio da estação, hein? Não, mas você viu o estado que está o relógio? É precário. Não, é incrível. Agora, eu gostaria de saber quem armazenou esse relógio, quem foi o responsável por esse armazenamento, né? E saber também com ordens de quem esse relógio foi parar aonde estava. Não, inclusive tem o seguinte, né? A gente estava acompanhando aí. Porque é um relógio, Henrique, é um relógio 1876. Centenário, tá? Uhum. Com uma validade estrondosa, tá? Esse relógio tem uma história muito bonita na estação ferroviária de Limeira. Então agora tem que se instaurar uma sindicância para apurar quem ordenou esse armazenamento e quem armazenou dessa maneira. Porque se você olhar o relógio aqui, ele está aos pedaços. Está aos pedaços. A máquina dele foi roubada, roubaram até os ponteiros do relógio. Isso aí é uma coisa que deveria ser restaurada. Aliás, não deveria ter chegado a esse ponto, né? Não, com certeza não. Não deveria ter chegado a esse ponto. Deveria ser restaurado e vale muito dinheiro, sabe? Eu acho até curioso, né, ter encontrado agora o relógio depois de, sabe, o jornal ter comentado alguma coisa, né, que o relógio tinha desaparecido. Eu acho curioso isso daí, né, porque até então ia passar em branco. Mas infelizmente, Henrique, alguém ia acabar levando para casa esse negócio. Inclusive tem um fato mais grave. O jornal estava comentando ontem que conversou com vários ex-secretários, etc. E esse pessoal disse que o relógio tinha sido encaminhado para restauração. Mentira. Agora eu quero saber o seguinte: foi gasto dinheiro para restaurar o relógio? Agora precisa ver. Ele não foi restaurado. Inclusive teve um secretário que disse que tinha um relojeiro que estava montando uma máquina, perfeito? Uma máquina nova para estar colocando dele, uma máquina moderna, e os ponteiros, e fazendo a restauração. O relógio não foi para restauração. Agora, será que o dinheiro foi mandado para o relojeiro? Não é de se duvidar, hein? Não é de se duvidar. Fica aí a pergunta, né? Mas é que eu falo, olha, a administração municipal, acontece cada fato bizarro. Some dinheiro de Ceprosom, 126 mil reais que sumiu ano passado. Esses dias atrás também, de uma secretaria, sumiu dinheiro. Tá? Somem quadros. Assaltaram o banco dentro da prefeitura. Gente, que é isso? Será que só tem bandido que agem apenas nas secretarias municipais?
Só acontece na administração pública essas coisas, né? É incrível isso. Só acontece na administração pública. É tão curioso esse tipo de coisa está acontecendo, né? E a gente fica se perguntando, por que será, Guto? Será que a concentração de pessoas de índole discutível dentro da prefeitura? É complicado, viu, Henrique? É que eu falo, o fato desse relógio, isso tem que ser apurado, tem que ser instaurado uma sindicância, tá? Tem que ser ouvido as pessoas que fizeram o transporte, quem levou, com ordem de quem levou, e alguma punição tem que acontecer. É claro. Mas é isso aí. O relógio, já falamos bastante do relógio. Eu estou até... Porque depois eu vou entrar num assunto aqui que eu domino. Isso é bom. Sabe? Um assunto que eu domino e vou fazer algumas colocações aqui interessantes para que o povo de Limeira fique sabendo, né? Eu estou vendo ali, ó, a arrecadação de multas 52% acima do previsto. Do previsto, inclusive, olha aí. Então estão soltando o rojão. Não, com certeza. Vai ter festa então no céu. Somente em janeiro, o município faturou R$ 747.800 com infrações de trânsito, tá? O valor arrecadado pela Prefeitura de Limeira, com multas de infrações de trânsito, em janeiro foi o recorde, tá? Ela superou os meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado. Eu acho que a ordem do governo agora é arrecadar de todas as formas, né, Henrique? Vamos, quer ver? Então... Que bonito, Dinheiro fácil, dinheiro mole entrando na prefeitura municipal, aquela que não tem nem tratorista. Mas a ideia ali, a proposta... Cita valores aí ou não? Quantos milhões a mais foram arrecadados? Não, só no mês de janeiro foi arrecadado R$ 747.800. Que beleza. Que beleza, hein? Nossa, quase R$1 milhão. Num mês. Num mês. Agora que me caiu a ficha. Agora caiu a ficha no valor, né? Nossa, meu Deus. Vamos lá, quase R$1 milhão por mês em multas. E esse dinheiro ele pode ser gasto pela prefeitura à vontade. À la vontade, como vamos dizer assim, né? Não precisa ser feito nenhum tipo de direcionamento. Esse dinheiro aí é aquele dinheiro que foge do carimbado que a gente comenta sempre aqui. Ô Henrique, sabe o que eu acho que falta em Limeira? A gente vê que, lógico, tem... Falta muita coisa. Não, inclusive falta... vergonha na cara. Não, faltando... com certeza. Mas o que falta mais em Limeira é o seguinte... no caso, seria até uma ONG poderia ser criada nessa finalidade, tá? Para defender o cidadão. Nós não temos isso. Você imagine, você está no anel viário, tá? Andando, lógico, no limite de velocidade, de repente você bate com a roda num buraco, você acaba se envolvendo num acidente de trânsito devido àquele buraco. Essa ONG, ela passaria a defender você junto ao judiciário para adentrar com um processo contra a prefeitura. Que deveria indenizar os danos que você teve no seu veículo. Com certeza, porque nós pagamos impostos. Se nós pagamos impostos, a cidade ela tem que ter um asfalto de boa qualidade. Ela não pode conter tantos buracos igual tem. A semana passada eu presenciei, não foi um acidente de trânsito, mas foi uma queda de um motociclista, ao lado da Cone. Tem um buraco lá, Henrique, eu já até comentei esses dias aqui. Ele tem, sem brincadeira, ele tem quase 30 centímetros de profundidade. Tá? Ele tem 80 centímetros de diâmetro em abertura. O motociclista estava passando, resumindo, deu com a roda dianteira, então travou, bicou, ele caiu. Ele se ralou todo, foi para a Santa Casa, né? Agora, os danos, quem que vai ressarcir ele? Pois é. Então a prefeitura ela é responsável, tá? Então deveria de ser criado uma ideia aí para quem gosta de estar atuando nessa área, tá? Algum advogado, né? Que se crie, tá? Uma ONG ou quem sabe uma comissão, né? Para adentrar com esses processos contra a prefeitura, que não é só esse descaso, são vários outros.
O morador que vai passar numa passarela, né, que cheio de mato, ele foi assaltado, a prefeitura é responsável. Também. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar o nosso conceito. Ali no Parque das Nações, quando tem inundação naquela pontinha ridícula que ficou lá agora, né? O mato está alto e a água com essas chuvas aí acaba empoçando ali. Os moradores... Então, se acontecer alguma coisa, tipo assim, você vai passar com o seu carro, acaba apagando o seu carro lá no meio porque entrou água, né? Você deveria, sim, acionar a prefeitura, fazer toda a revisão do motor do carro por conta da prefeitura. Eu tenho umas fotos, eu vou postar hoje no Face, da rua Jamil Abraão Saad, lá na Vila Glória. Para quem não conhece, sim, fica aqui ao lado do Jardim... Como que chama ali? Me fugiu da memória. Jardim... como que chama aquele bairro, Henrique? Me sumiu. Poxa vida. Também não sei. Não sabe. Precisa agora. Deixa eu lembrar aqui. O Jardim São Luís. O Jardim São Luís aqui, a Vila Glória, para quem não conhece, tem um centro comunitário e tem aquela rua paralela a Jamil Abraão Saad. Ali passa um córrego, né? E nessa época de chuvas, a água ela sobe até 1,5 metros nas casas. As pessoas perdem móveis, colchões, entendeu? É um prejuízo muito grande. Então o que acontece? E esses moradores lá, há anos, vêm brigando na prefeitura para que se faça alguma coisa para a retenção dessa água que desce por ali. E nada é feito. Então cabe esses moradores criarem uma associação até e começar a acionar a prefeitura na justiça para ressarcir esses prejuízos que eles têm, né? Porque a prefeitura, na época, quando é para ela fazer, ela não faz. Então ela chega, vamos supor, começa agora esse tempo chuvoso, chovem praticamente dia sim, dia não, aí eles alegam, olha, mas é por causa das chuvas, não tem como a gente fazer. Aí depois, quando param as chuvas, também não faz. Difícil. Pois é. Mas vamos lá então. É o seguinte, hoje num jornal da cidade aí apareceu uma notícia de primeira página, né? Que a Agropalma vai se instalar aqui em Limeira para a produção de óleo de palma. Curioso. Sabe por quê ou não? A Agropalma é uma empresa que fabrica biodiesel a partir da palma, que é um coqueiro, certo? E o biodiesel, na verdade, ele só é utilizado no Brasil. Você sabe por que existe o biodiesel ou não, Guto? É que ele polui menos, né? Não. Não? Não, para poder tributar. Porque na Europa, os carros que trafegam com óleo, o óleo entra diretamente no tanque de gasolina. Você sabia disso ou não? Na Alemanha, por exemplo, né? Inclusive você pode usar óleo comestível no motor diesel. Você faz algumas alterações, um sistema de injeção diferente e um sistema de aquecimento. Você pode colocar óleo comestível. Você pode botar o óleo de soja que você compra no mercado, colocar no tanque e sair andando com ele. Interessante, hein? Tá? Inclusive tem um amigo meu lá de Rio Negro, né? Ele adaptou uma caminhonete dele para usar o óleo comestível, né? O óleo como combustível. O vegetal, né? O óleo vegetal. E apreenderam a caminhonete dele. A caminhonete dele foi apreendida porque aqui no Brasil é proibido. Então o que acontece? O governo inventou uma maneira de ganhar dinheiro, que é o tal do biodiesel. O biodiesel é o seguinte: a partir de um processo que chama transesterificação, você retira o glicerol que existe dentro do óleo. Só isso. Certo? Você retira o glicerol de dentro do óleo. Muito bem. E daí esse óleo, ele chama-se biodiesel. Eles batizaram o óleo aí como biodiesel. E daí vai aí e utiliza aí nos veículos aí a diesel sem adaptação. Mas polui menos. Polui menos. Só que vou contar uma historinha para vocês agora. O tal do glicerol que fica, se ele for refinado, ele pode se transformar em glicerina, inclusive até glicerina para usos farmacêuticos. Certo?
Só que o mercado brasileiro já está saturado de glicerina, não tem mais onde botar. E o processo para refino disso daí é muito caro, então não compensa. Não compensa. Entendi. Só que o glicerol, Guto, ele não pode ser queimado, porque se ele for queimado, ele emite um gás chamado acroleína, que é altamente cancerígeno. Ele não pode ser jogado no solo e não pode ser dispersado na água, porque ele acaba com todo o oxigênio que tem na água. Perfeito? Então, o glicerol ele tem que ficar armazenado. E é um grande risco. Inclusive contaram até uma mentirinha no jornal lá dizendo que a Agropalma é a maior produtora do Brasil. Maior produtora do Brasil de biodiesel. Não é. A maior produtora de biodiesel do Brasil hoje chama-se, é um pool de empresas formado pela Petrobras, pela Vale e pela ADM. Certo? A Petrobras, na unidade de Candeias da Bahia, ela produz 44 milhões de litros por ano. A Brasil Biodiesel, mais 40 milhões. A Biotel de Campina Grande, mais 40 milhões. A Agropalma, daí, ela vem em quinto lugar com 24 milhões de litros ano. Então não é a empresa top, certo? Só que como ela está lá no Pará e ela é vizinha da Vale, e automaticamente a Vale e a Petrobras está botando dinheiro em cima disso daqui, certo? Lembre-se bem lá atrás que eu comentei com você. Não precisaria existir o biodiesel, era simplesmente você permitir a entrada no Brasil de alguns kits pequenos, né? Custa em média aí R$500 a R$1.000, para você adaptar a sua caminhonete para que você coloque o óleo vegetal que você compra no mercado, que é muito mais barato do que o do diesel, né? E você coloca no tanque da sua caminhonete e sai andando com ela. Então o governo, com aquela sanha de arrecadação, criou a tal do biodiesel. Tudo bem. Aí, onde é que entra a minha crítica com relação a isso? No ano de 2011, está até aqui na minha mão, ó, viu? O então vereador Paulo Radisch, ele tinha um projeto de lei que era o 24 de 2011, que instituía o Código Municipal do Meio Ambiente no município de Limeira. Limeira hoje não tem Código Municipal de Meio Ambiente, porque isso daqui não foi votado, certo? E não foi aprovado. Limeira não possui Código de Meio Ambiente. Então tá, se não possui Eu entrei em contato na época com o gabinete do Dr. Paulo Radisch. Eu tenho aqui o cartãozinho, ele está aqui na minha mão. Eu lembro que você conversou também com o Marco Aurélio. Eu estive conversando lá com o falante Marco Aurélio. Marco Aurélio me recebeu. Eu peguei esse projeto de lei aqui que eles estavam propondo e que Limeira não tem, e verifiquei o seguinte: não existia nenhum capítulo a respeito dos resíduos sólidos e águas residuárias agroindustriais. Tá aqui, Guto, para você ver, ó. Tá? Esse documento, eu montei esse capítulo inteirinho a respeito dos resíduos agroindustriais e das águas agroindustriais. E levei para ele. Tá? Onde é que entra essa empresa aí, a Agropalma, diante disso daqui? Então, ela vai vir de forma ilegal. Ela vai vir e vai se instalar aqui de maneira ilegal. Porque aqui no estado de São Paulo, indústrias de fabricação de biodiesel, nós temos uma em Sumaré e outra em Charqueada. Inclusive, a empresa, acho que de Sumaré, deve estar parada. E a de Charqueada estava com uma situação muito grave porque não tinha onde colocar glicerol mais. Então, se fizesse mais algum tipo de transesterificação, não ia ter onde colocar. É preocupante, porque isso aí pode denegrir também o meio ambiente na cidade. Não, exatamente, é um crime ambiental. Então, isso daqui, se não for controlado à risca, é que Limeira virou a terra sem lei. Então, tudo que for porcaria, empresas de top, empresas que geram emprego de qualidade, porque é o seguinte, isso daqui, ó, esse tipo de empresa aqui não gera emprego de qualidade.
E outra coisa, é pouca mão de obra. A mão de obra é muito pouca. É pouca, porque é tudo e maquinário. Se tiver a mão de obra para fazer alguma coisa, desde você tombar um caminhão, hoje você não precisa mais de gente para descarregar caminhão. Você entra lá, tem um tombador hidráulico que tomba o caminhão e descarrega a carga dele. Agora Henrique, o que eu fico preocupado é o seguinte, olha, logicamente essa empresa deve ter tentado entrar em outras cidades, mas não conseguiu. Não conseguiu, né? Não conseguiu. E na cidade, na terrinha iluminada, na nossa fazenda. E por que essa empresa está vindo para cá? A gente sabe que o Brasil tem um problema de infraestrutura tremenda, certo? Não tem estrada, não tem portos, não tem porcaria nenhuma, tá? E hoje o biodiesel está sendo vendido para alguns países aí, não sei porquê, é mais barato do que vende aqui no Brasil, viu? Mas é sempre bem assim. Mais barato, tá? Porque precisam vender, precisam escoar esse negócio aqui, que foi um projeto aí que sei lá quem foi. Inclusive o meu amigo Thomas Fendel fala que não é biodiesel, é biobobodiesel, porque quem usa isso aqui é trouxa, e quem acredita nisso daqui é mais trouxa ainda. Então eu vou te fazer uma sugestão. Então eu vou dizer o seguinte, tá? Limeira virou uma terra sem lei, certo? Então tudo que for porcaria vai vir para cá. Emprego de qualidade vai para Piracicaba, vai para Indaiatuba, Sorocaba. E agora o que acontece? Essa empresa aqui está precisando de uma infraestrutura melhorzinha, estrada, que é a principal. Eles estão precisando de estrada para poder escoar a produção de biodiesel que eles vão fazer aqui até o Porto de Santos. Henrique, eu faço um convite, até uma sugestão para você, que você crie uma postagem a respeito disso, tá? Que lance no seu Face, a gente vai compartilhar e alertar a população de Limeira que eu acredito que não somente o Paulo Radich, né, até os vereadores da Câmara Municipal... Ninguém sabe disso. Tem que apreciar isso aí. Ninguém sabe disso daqui. Então, o Padre Alquermes foi na segunda-feira lá na Câmara Municipal, sabe, todo preocupado aí com 100 árvores aí que pediram para cortar. Viu, Padre Alquermes? Tá? Um tanque desse daqui, ó, com 10, 20, 30 mil litros de glicerol, estou falando pouco, porque vão botar tanque aí de acima de 1 milhão de toneladas, tá? Pode fazer um dano ambiental na cidade enorme, viu? Então eu te faço outra sugestão, Henrique, eu vou até cortar você. Porque vai acontecer o seguinte, essa empresa vai funcionar durante algum período de tempo, Guto, depois eles simplesmente vão desativar, porque eles não vão ter onde colocar esse glicerol, e ele vai ficar estocado aqui em Limeira, sei lá por quanto tempo. Então. E vão fechar a empresa. É assim que funciona. Viu? Agora vamos... Espertalhões. Então eu peço para você, Henrique, que você faça 21 cópias de todo esse projeto que você tem em mãos, tá? E na segunda-feira que vem, vamos entregar na mão de cada vereador da Câmara Municipal. Vamos fazer um relatório, tá? Sim. Explicando a preocupação dessa empresa, tá? De colocar os benefícios que ela trarão e colocar também os perigos e os riscos que vão acontecer. Certo. Agora, se compensa a gente gerar aí 15, 20 postos de trabalho, que não vai passar disso, a gente sabe, tá? E que se vale correr todo esse risco por tão pouco. Exatamente. E outra coisa, hein? Limeira não tem, sabe? Não tem código ambiental. Não tem código ambiental. Hoje você instala qualquer coisa, você instala aqui em Limeira, desde uma usina nuclear, certo? Até uma indústria movida a carvão aí a céu aberto. Então, tá na hora, né? De pessoal aí parar com falsa promessa, parar com essas demagogias aí que a gente tá vendo. Jornal hoje levantando a bola, nossa, que empreendimento, hein? Olha, Agropalma, maior produtor o maior tiro no pé que já existiu nesse país aqui. Mas agora cabe nós. Porque eu resolveria esse assunto aí de uma maneira muito mais simples. Só que daí, qual é a preocupação do governo? Sabe? Nossa, nós não vamos poder taxar como combustível isso daqui, a gente não vai poder ganhar dinheiro em cima, né? Os caras vão parar aí na porta do mercado, vão comprar caixa de óleo e vão botar dentro do tanque da caminhonete deles e vão sair andando. E sai, viu? E anda, viu? Olha, cabe a nós, como cidadãos, tá?
como pessoas que gostam dessa cidade, que se preocupam com essa cidade, a gente fazer assim, cópias, conversar com os vereadores da Câmara Municipal, né? Passar os problemas a eles, né? Eles têm que estar cientes. Tem que estar ciente disso daqui. Inclusive eu vou querer protocolado isso. Isso. Sabe, eu acho que vamos fazer sim. É interessante nós termos em mãos os protocolos disso daqui. Porque amanhã ou depois, vamos dizer daqui 10, daqui 15 anos, isso aqui vira uma bomba dentro da cidade. Sim, tá? Alguém vai ter que responder por ela. E são eles, porque eles estavam cientes que isso aqui é um grande risco à sociedade. Exatamente. Sabe, Limeira já tem um problema sério, que é a questão do ozônio. Inclusive eu estou correndo atrás, viu, Guto? Eu vou tentar conseguir uma análise de atmosférico, né, aqui de Limeira, aqui na Unicamp, no laboratório de luz síncrotron. Porque conversando aí com pessoas, anos atrás, o percentual de ozônio na nossa atmosfera aqui de Limeira era muito alto, isso daí é altamente cancerígeno. E por que isso está acontecendo? Porque a refinaria de Paulínia, os ventos, né, estavam trazendo os resíduos daquele gás, né, que é queimado, aquele gás natural, né, em altíssimas quantidades, né, ele é queimado muito alto, entra na camada atmosférica superior, os ventos trazem e estava caindo exatamente em cima de Limeira. Puxa vida. Sabe? E o ozônio, ele é muito interessante na atmosfera, lá bem alta, né, estratosfera, mas aqui embaixo ele é um gás tóxico. Aqui embaixo ele é um gás que causa câncer, cancerígeno. Sabe? Então Limeira sempre ficou na esquina, né, no cotovelo do mundo, vamos dizer assim, para não falar outra coisa mais feia, né? Sempre ficou no cotovelo do mundo e agora está caminhando aí para ficar mais ainda no cotovelo, né? Sabe? Então são notícias desse tipo que saem no jornal, que ninguém analisa nada e existe aí por trás disso daí um problema grave. Um problema grave para o município. Não temos código ambiental. O código ambiental que foi proposto não falava uma linha sequer a respeito de resíduo sólido e águas residuais da agroindústria. Não tinha uma linha sequer. Está aqui na minha mão, tá certo? Para quem quiser ver. Eu estive na Câmara Municipal. Se vocês procurarem, eu vou até pegar a data aqui certinho que eu estive lá. Tem os registros que eu estive lá conversando com o senhor Marco Aurélio. Tá? Entreguei na mão dele um capítulo inteirinho a respeito disso daí. E exatamente a notícia que nós temos no jornal hoje. Instalando-se essa empresa aqui. Bom, emprego de qualidade, indústrias que produzem bens aí, que vão agregar valor ao município, ninguém traz. Agora, uma empresa, uma agroindústria dessa daqui, que vai usar aí 30, 40 pessoas, que não precisa ter escolaridade nenhuma, sabe? Aí eles vão trazer, implantar aqui e vão começar a fazer barulho ainda. Nossa, que grande empresa, hein? Pra cima de mim não, né, Jacaré? É incrível. E aí o que acontece? Vamos fazer aquele Ibope, né? Falar, olha, estamos fazendo um negócio, viu? A Agropalma está levando dinheiro do BNDES para instalar essa empresa aqui. Nossa. A Agropalma está tirando 500 milhões de reais do BNDES e vai colocar 100 milhões aqui em Limeira. Então vamos passar esse caso à Câmara Municipal, né? Vamos ter um parecer dos vereadores, lógico. Vai ter que ser criada uma comissão para análise desse caso, tá? Com pessoas técnicas, que diga-se de passagem, não adianta você trazer o Joaquim, o Manuel, tá? Tem que ser pessoas técnicas para ver isso aqui. E analisar certinho e ver os riscos que isso pode trazer à cidade de Limeira e seus moradores. E viu, Padre Alquermes, meio ambiente não é só plantar árvore, não, viu? Plantar pé de alface, sabe? Plantar arvorezinha para lá, para cá. Temos que substituir as árvores. Não é só isso daí não, viu, meu irmão? Tem coisa muito mais importante, coisa muito mais grave enterrada por trás disso daí do que pode imaginar a nossa vã filosofia, como o senhor gosta de falar. Se o senhor quiser conversar comigo em termos filosóficos e teológicos, eu também estou à vossa disposição, certo? Mas se o senhor quiser falar também sobre combustíveis e sobre o que essa empresa está vindo fazer aqui, eu também explico para você ipsis literis nos mínimos detalhes, tá bom, meu irmão? É isso daí. Ô Henrique, hoje eu fiquei triste, né, ao ler o jornal de hoje também. Você ficou triste por quê, Gutão? Pela morte de um grande amigo, né? Eu joguei já futebol com ele, o Roberto Cruz.
quem não se lembra do Roberto Cruz, ele foi jogador do Independente nos anos 80, era um dos melhores jogadores que nós tínhamos, né, nessa época. Jogou também pela Internacional de Limeira. Ele teve uma passagem rápida pela Internacional, mas depois ele voltou para o Independente. Foi. Então ele morreu ontem, teve um infarto fulminante, né? E morreu novo, hein? Novo, 55 anos de idade. É uma pena. É uma pena, né? Vai deixar saudades. A gente que brincou, vamos dizer assim, brincou muito de futebol, né? Na época que eu brincava, jogava também. Então eu fico triste, que Deus o tenha, né? Era uma pessoa boa, era um amigo que trabalhou, acho que durante quase 20 anos na Liga Desportiva de Limeira, e vai deixar saudade, vai deixar muitos amigos. E inclusive eu ia até pedir uma gentileza para você, para finalizar hoje o término do nosso programa, a gente colocar o hino do Independente, se der tempo de a gente conseguir achar ele pela rede social, e a gente encerrar o programa hoje com uma homenagem, né, ao Roberto Cruz e aos torcedores do Galo, que tanto idolatraram ele nessa época. Ora, se eu não tiver agora, Guto, aqui no programa ao vivo, eu garanto para você que eu coloco na reprise, tá? E na reprise vai estar lá o hino do Independente. Se eu conseguir aqui, perfeito? É uma pena. Eu vou colocar e vou deixar aí para o pessoal ouvir o hino do Galo, né? É uma pena o Roberto Cruz ir-se, né? Aqui em Limeira tem vários jogadores, né? Ex-atletas que a gente conhece, né? Que fazem parte aí da história da cidade. Sim, tem, sabe? Ele, o Gilcimar, o Gilmar, o irmão dele. Pitico. Tuti. Sabe, são pessoas aí, João Ferraz já se foi, né, já faleceu, sabe, são pessoas aí que sempre lutaram aí no esporte, certo? Na época que o esporte não deixava ninguém milionário, né? Perfeito, porque a gente tem amigos aí, a gente tem um Pitico, por exemplo, ele não é milionário, é um cara boa praça, trabalhador, trabalha. E esses amigos aí, eles ganharam mais dinheiro disputando o campeonato amador do que jogando um profissional. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Nós jogamos amador durante anos aqui na cidade. Inclusive então... o Roberto Cruz, quando ele esteve no Independente, foi o ano, acho que o Galo caiu, certo? Ele continuou no Independente, mesmo o Galo tendo caído, né? E era a segunda divisão, o Galo caiu para a terceira divisão. Ele era um jogador, num determinado tempo, muito criticado, etc. Mas foi o maior artilheiro que o Galo teve. Foi um dos maiores, né? Foi o maior artilheiro que o Independente teve. O maior artilheiro que o Independente teve. Então, deixamos aqui, né, os nossos sentimentos, a família do Roberto Cruz, né? E com certeza ele está melhor que a gente agora, está lá com Deus, né? Tá tudo bem. Perfeito? É isso aí. Tem mais alguma notícia nesse seu querido jornal aí, o Guto Rodrigues? As notícias de hoje, né, que são as mesmas de ontem? Não são as mesmas, mas são meio diferenciadas, né? Nós temos aí o caso do relógio, que foi achado, né, que a gente acabou de dizer também, o quarteirão do Ouro Verde, os moradores do Ouro Verde, tá? Um quarteirão inteiro na rua Onésimo Simões Silva, isso lá no Jardim Ouro Verde, está exatamente há 5 dias sem iluminação alguma. Há 5 dias. Já entraram em contato com a Electro, já fizeram até reclamações na prefeitura e nada foi feito, tá? Então os moradores lá estão assustados, com medo, né? E estão no escuro já há 5 dias. Que beleza, hein? Como que pode, né? Uma cidade como a nossa... Era para ser uma cidade grande, né? Nós somos uma cidade grande. Uma grande cidade é uma cidade grande. Nós somos uma cidade grande. Porque grande cidade está difícil. Viu? Grande cidade está meio complicado aí, né? Mas eu queria dizer para você que tem um pessoal de um blog aí, Guto. Agora realmente eles... Eu confesso para você que eu não perco mais meu tempo. Eu perco só para ver, entendeu? A demagogia, quanta gente mentirosa. Esses caras são caras de pau. Quanta cara de pau, sabe? Agora realmente eles baixaram as calças, agora eles estão colocando lá poesia. Estão elogiando o Paulo Rabicho ou não? Não estou falando mais nada de política. Não fala mais nada? Não, de política não fala mais nada. Agora a estratégia? Tem curso de corte e costura, então, sabe? Tem um monte de coisa. Você reparou a estratégia, como funciona ou não? Então é o seguinte, um deles foi nomeado no terceiro escalão, tem seu salarinho aí de 5 mil e uns quebrados por mês, né? Nossa, estão pagando bem. Estão pagando bem. Aí o que acontece? Os demais ficaram hilários com isso.
Agora eles passaram a postar cobranças, a denunciar, criticar. Não denunciou nada, Guto. Não, mas passaram esses dias atrás. Agora pararam as cobranças, sabe por que ou não? Porque daqui a pouco agora eles vão estar no governo também. Vai pintar mais nomeações. Entendi. Assim como os jornais também não estão fazendo mais crítica nenhuma, porque ontem nós colocamos aqui a fala de um vereador que chamou o povo de preguiçoso e a imprensa simplesmente não moveu nenhuma palha. Será que não chegou até eles, Guto? Sabe o que está me preocupando também, Henrique? Olha, eu estou assustado com o governo Paulo Radich. Eu estou assustado com o sistema que o presidente da Câmara vem trazendo à Câmara, né? O que acontece? Olha, volta triunfal. Uma das responsáveis pela decisão, sabe? Lembra aquela distribuição dos livros do Félix? Sim, que foi tão criticado. Foi tão criticado, tá? E essa pessoa, não vou citar o nome. Perfeitamente. Eu também não vou citar o nome, porque essa mulher aí, ela tem mania de querer processar as pessoas, entendeu? E ela vai me processar, eu vou lá, eu vou lhe pregar um tapa no meio da orelha, viu? Bem dado, porque você merece, certo? Porque ninguém me intimida, não. Tá? Então o que acontece? Ela foi um dos braços direitos, né? Um dos braços direitos do Félix durante a gestão dele, né? E o que acontece? Ela está voltando à prefeitura. Está para sair a portaria dela de nomeação, tá? Eu acho que será que isso faz parte do pacote de acordos? Mas é claro. Porque me desculpa, competência ela não tem nenhuma. Guto, por onde andará Silvio Brito? Olha, ele esses dias atrás esteve na Câmara Municipal. Parece que não deu certo lá em Campinas, né? Mas o assessor dele, o assessor direto dele, não vou citar o nome também, né? Mas o assessor direto dele, que era um dos manda-chuvas, né, do PDT dentro da Câmara Municipal, já foi nomeado novamente na Câmara Municipal. Então, aquela ala do Grupo Félix que defendia, que brigava, voltou. Está tudo dentro da administração municipal. Que bacana. E agora o que me chamou a atenção foi essa portaria, esse comentário, né, que essa cidadã volte a ocupar um cargo de expressão dentro do governo Paulo Radich. Eu vejo assim, o problema não seria tanto ela, mas o problema agora, viu, fica sendo os demagogos, os mentirosos, que tanto apedrejaram, tanto falaram mal, e agora estão trazendo ela de volta. Bom, primeiro que ela não tem vergonha na cara, que se tivesse eu não aceitava. Eu não aceitava. Escuta, vocês fizeram um tremendo de um carnaval em cima do meu nome aí contra a minha pessoa, agora estão querendo trazer Não, eu não vou. Mas isso eu tenho certeza que faz parte de pacote de acordo. Não, com certeza, né? E hoje pela manhã eu estava conversando com o Fernando Contileite, né? O Fernando está revoltado, tá? E com razão, viu, Fernando? O Fernando falou, poxa, Guto, olha, dediquei meu tempo, deixei de viajar, sabe? Ia lá na praça, participar de manifesto contra o Silvio, que eu queria a cassação do Silvio, que ele estava dando prejuízos ao município. Eu, como cidadão, me vi na obrigação de fazer isso. Tudo que eu fiz... E nego do PSB e do PT fazendo maior onda. Nossa, ladrão, sem vergonha, bandido. Verdade. Agora tá todo mundo lá dentro, pô. Eu quero só que vocês expliquem para mim, entendeu? O sentido desse negócio aí. Né? E o Fernando, ele foi ênfase no que ele disse, olha, o PSB, os sindicatos, o PT, todo mundo junto com a gente, no maior apoio, aquela união popular que eles falavam, né? Que o PSB, que o PT, todo mundo precisava do apoio popular, que era importante a participação popular. E Guto, ele falou, Guto, olha, sinceramente, você foi usado, eu fui usado, nós somos massa de manobra. Não é questão de massa de manobra, é assim, Fernando, naquele momento, aquilo que a gente pensa, você tem um pensamento que chama-se ideologia, o Guto tem o dele, eu tenho o meu. Naquele momento, a nossa ideologia casou, por acaso, com os interesses deles. Tanto é que, logo depois da cassação, o que aconteceu? Eu, você, o Guto, Augusto Alexandre, um monte de gente acabou sendo colocado de lado e a gente se afastou. Por quê? Os interesses deles, dali para frente, passou a ser porcaria. Passaram a ser coisas que não condizem com a nossa ideologia. Perfeito? Então, a partir do momento que a gente acabou identificando que nós estamos
distantes deles, né? Acabou o casamento. Vamos dizer assim, a gente teve lado a lado naquele instante. Política funciona dessa forma, né? Infelizmente. Mas eu falei pro Fernando, olha, infelizmente eu tenho que concordar com você. Daí ele pegou e falou, poxa, Guto, olha, tudo que a gente fez para afastar, né, o Grupo Félix do poder, os participantes do governo dele, poxa, o Rony Martins, o Paulo Radich estão trouxeram todo de volta. Todo mundo de volta. Tá todo mundo de volta. Infelizmente, Fernando, ideologia, ela existe para alguns e não é para todos. É verdade. Trouxeram todo mundo de volta e tá todo mundo aí de novo. Que beleza, hein? Que beleza. É o verdadeiro vale tudo. Agora, e vamos que vamos. Agora, um fato interessante, né? Na charge do Flávio hoje do Jornal de Limeira. Então tá aqui, são 3 desenhos, né? Então tá aqui. Muita gente estranha nós apoiarmos e eleger os novos presidentes do Senado e da Câmara. Aí depois, evidente que eles passam longe da ética e as pessoas não entendem que a política é um pragmatismo. Aí depois aqui, ou seja, eles podem roubar e trapacear, contando que dê a nossa percentagem de negociatas. O PT. Bacana. Então, mas já dizia Sócrates, viu? Os políticos podem mentir em favor do povo. Você acha que está certo um negócio desse, lá? Eu não concordo, viu? Mas Sócrates dizia isso daí. Sócrates o pensador, não é aquele que foi jogador do Corinthians, não. Eu estou falando do Sócrates, o pensador, filósofo, né? Ele falou assim, os únicos que podem mentir em favor do povo são os políticos. Infelizmente eles Só que o Brasil virou um antro de mentira, sabe? Pô, essa gente aí não vão entrar no céu não, viu? Não, vai ser muito difícil, viu? Porque o que tem de mentiroso, o que tem de picareta por aí, eu vou dizer para você, é uma grandiosidade. O que eu fico triste é que as pessoas, né, de início imediato, eles agem em causa coletiva durante a campanha. Aí depois de eleito, aí ele já age como causa própria. Corporativismo, né? Então é complicado isso. É o corporativismo, é o espírito de corpo. Você vê uma coisa, né? Então, o vereador usa carro da Câmara e nada acontece. Nada acontece. O vereador chama povo de preguiçoso, nada acontece. Nada acontece. O vereador tem empresa e é vereador e presta serviço para a Câmara. Nada acontece. Nada acontece. Por que será que nada acontece? Porque existe o chamado espírito de, não é de porco, é espírito de corpo, né? Espírito de corpo. Eles se protegem entre eles. Então nada vai continuar acontecendo. Você vê o caso Nilce Segalo ano passado. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Engavetaram, viu, Farid Zani? Você engavetou o negócio de uma maneira, sabe, inexplicável. A gente não tem ainda parâmetros para medir o que você acabou fazendo lá. Agora, voltando, né, ao caso do Edmilson Gonçalves, olha, eu tô até com pena, viu? O Edmilson vai ser o Lambari. O Edmilson parece que diminuiu até de altura, né? Então, o Edmilson ele vai ser o Lambari da Câmara Municipal. Sim. Nossa. Guto tem um celular moderno. Toca alto. Então o Edmilson ele vai ser o Lambari da Câmara Municipal. Tá? Por que o Lambari? Vão pegar o Lambari, mas não vão querer pegar os tubarões, né? Então o Lambari é muito fácil de você fisgar ele, né? Agora o tubarão, os vereadores da Câmara Municipal, então, o tubarão está enterrado 10 anos antes. Então, ele está enterrado, aliás, ele está enterrado não, ele está navegando pela cidade, viu? Isso. Tá? Mas há 10 anos atrás, se vocês pedirem uma auditoria no SAI, tá? Pedirem uma auditoria em cada secretaria da prefeitura dos últimos 10 anos, olha, pode ter certeza, vai ter churrasco de tubarão por 100 anos na cidade de Limeira. Vocês vão encontrar o tubarão do esgoto. Vão. Porque agora é serviço de esgoto. O serviço de água, eles entregaram, né? Deram ele de graça aí durante 30 anos por uma empresa com capital de R$1.000. Eu acho que eu vou montar uma empresinha de mir conta aí também e vou pegar algum serviço na Câmara aí, na Prefeitura, viu, Guto? Eu tenho certeza, viu, Henrique, que o Edmilson ele vai ser o troféuzinho de chaveiro. Vai ser fritado, isso aí não tem a menor dúvida. Vão fritar o rapaz para dar aquele ar de, sabe... Aquele ar de, né? Não que eu esteja aqui, veja bem, justiça, aquele ar de justiça, então, aquela coisa, olha, nós fizemos,
nós acontecemos. Mas que fique claro, Henrique, não que esteja aqui protegendo ou fazendo direcionamento de proteção ao Edmilson, de maneira alguma. Mas eu acho que é sacanagem só ele e o Renê irem pro fogo do inferno. Eu acho que tem muito mais gente para ir junto, hein? Com certeza. Então eles vão querer aí caçar o Edmilson, lógico, vão caçar? Vão conseguir? Vão. Tá? E vão exibir lá, olha, nós somos morais. Vão deixar o Renê inelegível. Então, nós somos morais, viu? Nós caçamos ele. Isso. Mas não adianta nada, vocês caçaram o lambari, né? E o tubarão que alimenta vocês, que vocês sabem muito bem disso, vão continuar circulando pela cidade. A mesma coisa o senhor Silvio Félix. Porque todo mundo acredita que ele roubou sozinho, né? Muito dinheiro. Ele sozinho, ele foi lá, abriu o gavetão, botou dinheiro dentro da mala e levou para casa. Então, milhões e milhões de reais. O pessoal porque acredita que foi feito dessa forma, mas não é assim, gente, viu? Tem empresas por trás. O Henrique. Tem muita gente que ajudou. É que eu sempre falo. E ninguém tocou no nome deles. O Silvio Félix é apenas uma cabeça de um corpo com mais de centenas de cabeças. Sim. Então, o que houve? Eles cortaram apenas uma cabeça para manter o corpo. E mantiveram. Está aí. Prova disso está aí. Estão todos voltando à administração municipal. Precisa falar mais alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Bom, minha gente, olha, nós vamos terminando por aqui, mais esse humilde programa, dizendo para vocês que o Guto Rodrigues agora não vai mais deixar público as coisas que ele coloca, né? Então, você que quer ser amigo do Guto, vai lá, Guto Rodrigues, no Facebook, certo? Se você quiser ouvir a reprise dos nossos programas, você só vai entrar no YouTube e colocar lá A Minoria Barulhenta. Daí você vai ter a listagem, acho que tem uns 24, 25 programas nossos lá para você se divertir e ouvir aí e começar a entender como é que funciona a política limeirense. E tem também o www.acordalimeira.com.br. E você tem o perfil também do Carlos Henrique de Moraes, que também não vai mais deixar aquilo que ele escreve público, vai deixar somente para os amigos. Perfeito? Porque se a gente não fizer assim, daqui uns dias a gente está pendurado de ponta cabeça aqui, porque a militância do PT é grande e os caras vão bater na gente, estejam certos disso. Mais alguma coisa, Guto Rodrigues? Não, eu só queria salientar, né, que infelizmente quem acompanha sabe que a gente não ofende, tá? E que a gente não publica também nada de mentira, né? Tá lá, tá na página. E se alguém se sentir lesado, tá? Algum político aí se sentir lesado, existe hoje o Poder Judiciário, tá? Então vai lá e me processe. Mas pare de criar perfil falso para ficar me enchendo o saco. Boa tarde. Boa tarde, gente. Vou falar o que depois disso, né? Mas com destemor de homens confiantes na vitória, na nobreza, na fé e no amor. Nasceu livre, modesto e valente, só a coragem do seu fundador é que fez do independente um pequeno gigante do interior, dirigido por homens capazes, trabalhando sem nada temer, defendido por atletas audazes, por suas cores lutam até morrer, apoiado na sua torcida, que o incentiva com o coração. Preto e branco é a sua bandeira, é o galo de Limeira, conquista de campeão. Independente, independente, seu próprio nome conta a sua história. Foi a fibra de um presidente com força e coragem que o levou à glória. Vai crescendo com dinamismo, quem viver que guarde na memória. Pra frente, independente, vitória, vitória, vitória.